Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini. Estamos na segunda live com o tema Resgatando as Raízes Hebraicas, né, com o meu irmão Fábio Pires, uma pessoa que eu estimo muito. Já fizemos a primeira live, foi muito bom o retorno, aquilo que as pessoas compreenderam dessa mensagem, que nós entendemos que é muito importante para as pessoas, né? Nós que somos cristãos, ou aqueles que se denominam assim, ou as pessoas que simplesmente dizem, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, nosso Messias, nós temos que entender que quando lemos as Escrituras, quando lemos o Novo Testamento, nós temos que entender que aquilo que nós chamamos, né, de Novo Testamento, mas a Bíblia, no geral, nós temos que entender que aquilo tem uma raiz hebraica, uma raiz muito profunda com o povo de Israel, do qual nós fazemos parte e perdemos essa identidade. Então, estamos aqui com o intuito de resgatar essa característica, essa identidade, e entendemos que não estamos falando aqui exatamente de religião, mas de um modo de vida. Então, quero cumprimentar o meu irmão Fábio e que você possa dar as considerações de início, e seja bem-vindo novamente aqui, meu irmão. Shalom, shalom, meu querido irmão Samuel Benini, que assim eu chamo. Shalom a todos os queridos irmãos que estão acompanhando essa live ao ar num dia devido. E agradecemos também a todos aqueles que acompanharam a primeira live do nosso trabalho, feito aqui pelo canal Metafisicamente. Agradecemos também a boa repercussão daquilo que foi colocado, daquilo que foi dito. Agradecemos também os comentários e também nós respeitamos aquelas pessoas que pensam de uma maneira diferente. Na primeira parte do nosso trabalho, a gente abordou a questão da judaicidade de Mashiach. Nós vamos continuar abordando, só que agora num nível diferente, abordando não somente o legado de Mashiach, mas o legado também daqueles que o seguiram, né? Então, tudo aquilo que vai ser colocado aqui, meus irmãos, tudo aquilo que vai ser posto aqui é de uma grande importância, porque isso vem para complementar o trabalho brilhante que é feito no canal Metafisicamente do nosso querido irmão Samuel Benini. Sabendo que tudo aquilo que nós estamos falando aqui, irmãos, está embasado nas Escrituras, ok? Nós aqui não estamos fazendo defesas de religiões, mas nós estamos fazendo defesa daquilo que em primeiro lugar foi colocado pelo Eterno nas suas Sagradas Escrituras, a começar pelos 5 primeiros livros das Escrituras, o qual nós chamamos de Torá, que é a base do povo israelita, ou base do povo judeu, como alguns gostam também de colocar, né? Portanto, a proposta que houve na primeira live, eu acho que foi uma proposta muito favorável àquilo que nós gostaríamos de passar para os irmãos, e foi uma proposta que fez com que algumas pessoas pudessem refletir. Lembrando, irmãos, isso aqui não é nenhum tipo de imposição. Esse trabalho que está sendo feito é para complementar o trabalho do canal Metafisicamente, também para beneficiar aqueles que querem fazer o que nós chamamos de Teshuvah, o resgate às raízes hebraicas da fé. Nós vamos falar do tema básico da Teshuvah. Por que nós trabalhamos nisso, na verdade? Porque a Teshuvah é aquilo que nós conhecemos como retorno, arrependimento, como está marcado em Irmiyahu, Jeremias 6,16. E era esse arrependimento que os profetas do passado, da antiguidade, antes de Yeshua, João Batista, chamado no hebraico de Yohanan Hamatzbil, e o próprio Yeshua, colocaram para aqueles com os quais eles conviviam e para os da nação de Israel. Lembrando que Yeshua nunca saiu, né, da sua nação, e pelo contrário, ele, na verdade, atenuou que tanto os seus discípulos quanto os outros 70 pudessem
pregar o que nós conhecemos como as boas novas, as Bessorot, baseadas na vontade do Eterno. Segundo, não tem como a gente separar o que nós conhecemos como Torá da vontade do Eterno. Torá são 5 primeiros livros, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, ou no caso, Números e Deuteronômio. Então, se nós temos as prescrições do Eterno gravadas na sua Sagrada Torá, como que nós vamos desgrudar o discurso de Yeshua, irmãos, daquilo que o Eterno colocou já na antiguidade para o seu povo, para ser cumprido? Não há como desvincular isso, irmãos. Da doutrina israelita, falando de uma maneira mais ampla, ela está em todos nós. Então você vai acordar isso, né, na tua vida de acordo com o momento que você acha que você vai responder a isso. O meu momento aconteceu lá em 2010, a partir do finalzinho, né, de 2010, mais especificamente de 2011. De outras pessoas foi antes. Mas podemos até colocar que nós descobrimos ao Eterno quando estávamos nas igrejas evangélicas. Isso é muito importante deixar claro. Então, eu descobri a Bíblia, eu descobri a palavra do Eterno, o testemunho de Yeshua, o qual eu chamava de Jesus, lá no passado, em 1996. O mesmo aconteceu com o Shemuel e tantos outros que estão aqui também nos assistindo. Então, irmãos, vamos deixar uma coisa clara. Nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que o Eterno fez por nós foi e continua sendo para o bem. Nós nos pautamos nas Escrituras. Em primeiro lugar, nós nos pautamos na verdade, na Emet, como falamos no hebraico do Eterno, que está na sua Torá. Se você quiser desvincular isso, então você vai passar a fazer um processo de conexão com o Eterno da forma como você bem entende. E olha, irmãos, conheço várias pessoas que fazem isso. Aonde? Em outras religiões. Não é? O budismo não tem um compromisso com as Escrituras, com a Bíblia. O que mais? A Umbanda não tem um compromisso com a Bíblia, nem o Shintoísmo, nem o Islã e assim por diante. Por quê? Porque são religiões que estão fora, não é? Do compromisso de pautar as suas vidas dentro das Escrituras. E é sobre isso que nós estamos falando. Que o Eterno abençoe a todos, meus queridos. Em nome de Yeshua, eu vou repassar para o meu irmão Shemuel, que vai fazer as considerações iniciais dele. E aí nós iniciamos essa palestra contigo, meu querido. Muito obrigado, viu? Perfeito, meu irmão Fábio. Estou de acordo contigo. Então, igual fizemos da outra vez, gostaria de iniciássemos com uma oração. Queria convidar dessa vez o irmão Fábio a fazer essa oração para nós, se possível, e para que a gente possa iniciar o estudo, tá bom? Vamos lá, então. Bendito sejas tu, Eterno, Criador dos céus e da terra, em seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Te agradecemos, Pai querido, por todas as coisas que tens realizado por nós. Que a partir de hoje, que neste momento, Pai querido, de que mais pessoas possam estar acompanhando esta programação, elas possam ser beneficiadas da Tua palavra. Que não sejamos nem eu, nem o irmão Shemuel, a sermos aqui os donos, detentores da verdade. Mas que seja a Tua verdade expressa nas Tuas Escrituras, que possa iluminar a todos aqueles que querem dela se alimentar. E que possamos consolidar o testemunho de Yeshua, o nosso Messias, nosso Salvador, que nos seus 3 anos e meio de ministério neste mundo, nessa terra, pregou aquilo que nós conhecemos como uma verdade consolidada, realizando e cumprindo as tuas ordenanças, os teus mandamentos, de uma maneira da qual nenhum outro homem conseguiu cumprir. Muito obrigado, Pai. Abençoa este programa, abençoa este canal, abençoa as pessoas que estão nos assistindo, abençoe todos aqueles, Pai querido, que precisam de Ti. Abençoe também aqueles irmãos que ainda não estão conseguindo enxergar, Pai, o objetivo desse estudo, Senhor. Mas que a Tua palavra possa, como semente, fazer brotar nos corações daqueles que ainda vão despertar. Pai, passamos por um momento tão complicado, este agora que nós estamos em meio a uma epidemia, Pai, de contexto mundial. Te pedimos que o Senhor use da Tua misericórdia para conosco, Pai, nós não somos absolutamente nada.
mas nós reconhecemos aqui que dependemos única e exclusivamente de Ti, Adonai, Elohim, o Elohim de Israel e das nações, que nos deu o seu filho Yeshua. Abençoe a vida do irmão Samuel Benini, o seu trabalho, os seus planos, ouça as orações dele, meu Pai, por favor. Abençoe este canal para que ele possa ser guiado, Pai querido, por Ti. Concede ele, Pai, e conserva ele em Shalom, meu Pai querido, para que todos os seus planos que foram colocados nas mãos dele possam, Pai querido, florescer. Fala com ele, meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Ministra ao coração dele, Pai, por favor. E que possamos, Pai querido, sermos utilizados aqui como teus instrumentos, que não seja nada da minha boca, Pai, a falar aquilo que não agrada a Ti, que não seja da boca do Samuel, mas que seja o Teu Espírito, a Tua Ruach HaKodesh, o Teu Espírito do Santo, Pai, a governar essa programação. Eu abençoo também os nossos irmãos que fazem um trabalho de alerta aqui nesta rede social. Dá-nos força, motivação, meu Pai querido. É o que nós precisamos hoje num momento tão difícil. Preserva as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Amém. Então, meu irmão Fábio, eu agradeço muito pela oração. E gostaria de ler um verso aqui com vocês, pessoal. Amém. Que é Gênesis 9, 27. Diz o seguinte: que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Pessoal, vocês, aqueles que me acompanham há mais tempo, conhecem o meu trabalho no meu antigo canal, e conhecem o trabalho que eu fiz, e considero um dos melhores materiais em português, que falam sobre o tema da Sinagoga de Satanás. É um vídeo que, inclusive, muitas das vezes ele foi deletado pelo YouTube, porque aqueles que controlam o sistema mundial, que nós sabemos que está relacionado à Sinagoga de Satanás, ou seja, judeus usurpadores, tá, que se dizem, né, judeus, mas não são, assim como em Apocalipse também está escrito, eles controlam todo o sistema. Então, por que eu estou dizendo isso? Sempre é dito também que a elite mundial e que a maioria dos atuais judeus que estão hoje no Estado de Israel, eles são falsos judeus e que seriam descendentes de Jafé. Então, por que eu li esse verso aqui? Porque aqui claramente é algo que não se fala na religião e ninguém elucida muito bem esse verso, mas ele mostra que os mesmos descendentes de Jafé, eles habitariam nas tendas de Sem. E eu entendo nesse sentido que, mesmo quando o Estado de Israel, e que parte daqueles que hoje começaram a habitar após o pacto de Havará, tá? Eu tenho noção disso, no Estado de Israel atualmente, eu entendo que isso é um cumprimento da própria Escritura. Então, eu entendo que o Estado de Israel, o local ali, ele é um termômetro do mundo para o fim dos tempos, para os tempos que nós estamos vivendo. E isso não desfaz daquele local como foco, como nosso foco para o mundo. Vale lembrar também que existem os judaítas, da tribo de Judá, e existe o judaísmo, que é aquele seguido, como costume, pelos hebreus. Então, a gente não pode confundir também o que é religião. Então, independentemente da própria etnia, aquele que segue o costume judaico, ele não quer dizer que ele esteja relacionado exatamente só com a tribo de Judá, mas com o costume, com aquilo que é o modo de vida, de seguir as raízes hebraicas antigas. Então as pessoas não podem também confundir isso e só por essa questão dizer que quem está hoje também no Estado de Israel simplesmente são usurpadores nesse sentido. As pessoas que hoje nascem lá após todos os conflitos da Segunda Guerra Mundial e que mesmo que com a declaração de Balfour, o Estado de Israel ele começou a entrar em planos, o atual Estado de Israel começou a entrar em planos. Tudo isso é uma permissão de Deus. Volto a repetir, é uma permissão de Deus. Mesmo quando aconteceram as quedas angelicais e tudo que a nossa história mundial tem ocorrido, é permissão de Deus. E Deus tem um porquê de cada coisa. E Ele tem seu tempo e propósito. Porque eu também estou dizendo tudo isso, pessoal. Porque eu quero que o próprio irmão Fábio, ele pode até comentar brevemente, ele está totalmente, tem a noção totalmente disso,
de que existem aqueles que são da sinagoga de Satanás, usam os próprios costumes judaicos e principalmente a sabedoria judaica, a sabedoria hebraica, toda essa raiz de conhecimento, porque é ali onde está a fonte de informação correta de todas as coisas do mundo espiritual, do mundo físico, e eles usam isso mas para o mal e usurpam isso. E isso não quer dizer que, por causa dessa usurpação, que todo o costume judaico e que nós vamos demonizar tudo que seria o conhecimento deles e literatura, porque do contrário nós então teríamos que pegar a própria Bíblia nossa e desfazer da Bíblia, porque ela faz parte do costume judaico, da cultura judaica. Então isso eu quero deixar bem claro para vocês, tá, pessoal? E eu creio que o irmão Fábio ele poderia comentar disso e da diferença que seria um pouco, brevemente, do judaísmo praticado pela sinagoga de Satanás pelo judaísmo verdadeiro das raízes antigas, que a igreja primitiva tinha como modo de vida. Pois bem, meu irmão, ótimas considerações que você fez nesse início. E eu lembro que na live anterior eu tinha comentado sobre esta má impressão. Há trabalhos que são feitos, na verdade, que se fala contra o sistema religioso, né, protestante, por exemplo, ou católico protestante, quando essas mesmas pessoas utilizam os mesmos conceitos católico-protestantes em seus discursos. Por exemplo, dizendo aqui agora, o de dizer erroneamente de que Yeshua, né, ou Cristo, como alguns desses irmãos chamam, teria abolido a lei de Moisés. Queridos, a lei não pertence a Moisés, a lei não pertence a Moshe. A lei foi dada a Moshe, pois ele era o líder e, na verdade, o grande mantenedor da nação de Israel quando ela saiu do Egito. Isso é fato. Ele, como um grande profeta e considerado o maior homem de todos os tempos pelos judeus que não creem em Yeshua HaMashiach, que não creem que ele seja o Mashiach. Para nós que cremos no Messias, no Salvador, Mashiach e Yeshua, nós cremos que o maior homem de todos os tempos foi ele mesmo, cujo nome não foi apagado. Moshe Rabbeinu foi uma excelente pessoa, um homem humilde, manso, que obedeceu ao Eterno, mas que, infelizmente, cometeu pecados. Ora, até os judeus sabem disso. Então, quando o Samuel comentou desse ponto, né, desses chamados judeus que praticam algo que é desagradável ao Eterno, isso verdadeiramente existe. E onde estão esses homens? Eles estão nas sociedades secretas, sociedades essas que eu não vou falar o nome, que vocês já estão cansados de saber, de conhecer de anos aí a fio, né, das várias sociedades secretas presentes no mundo, talvez as 5 maiores sociedades secretas, né, sendo que a principal, né, cujo Elohim é um demônio que começa por B, possui, por exemplo, muitos judeus. Esse é o ponto. Agora nós vamos medir estes judeus que fazem parte das sociedades secretas para com o restante da nação de Israel? É óbvio que não, irmãos, porque uma coisa não tem a ver com outra. Senão nós vamos começar a achar que todos os judeus são praticantes de rituais, e tem uma retórica de uma sociedade secreta aí muito famosa, que eles são conspiradores para manter o mundo sobre o ponto de vista deles, ou sobre a força e o domínio deles. Meus irmãos, nós devemos considerar o seguinte, que eu estava comentando antes que o Samuel iniciasse, e ele fez um brilhante discurso agora. Existem cristãos que fazem a vontade do Eterno, como existe uma série de cristãos e líderes cristãos que vocês também sabem, que descumprem a vontade do Eterno, usurpam do dinheiro, da boa fé do povo, usurpam da boa vontade, da inocência de muitas pessoas que às vezes chegam nas igrejas em frangalhos espirituais, irmãos, querem buscar uma resolução mínima para os seus problemas, querem encontrar uma luz no final do túnel. Essas pessoas, muitas delas se aproveitam, né? Existem inúmeras igrejas assim, nós sabemos, assim como existem judeus que cumprem a lei do Eterno, pessoas mansas, humildes, mas também existem judeus que são envolvidos em rituais ocultistas. Ponto. É isso que nós gostaríamos de deixar claro. Sou apolítico, não defendo nem direita e nem esquerda, não defendo governantes, não defendo líderes, mas o Tanar, o Antigo Testamento, diz que nós devemos orar pelos nossos líderes, porque já dizia que o povo de Israel deveria orar pelos
pelos reis de Israel, e nós devemos sim orar por aqueles que governam a nação. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Eterno que está colocando assim. Então, a nossa obrigação, na verdade, é sim interceder, fazer tefilot, orações por aqueles que nos governam, mas não temos obrigação nenhuma de apoiá-los. Eu não apoio partido A, B, C, D, X, Y ou Z. Não me interesso mais por política, ainda que eu conheça sobre política razoavelmente bem. Sei de que nós estamos sobre um período extremamente pesado, espiritualmente falando, de que um determinado segmento da política está tramando para que a nova ordem mundial ela seja uma realidade, e na verdade a nova ordem mundial já é uma realidade, ela apenas está sendo, aos poucos, gradualmente, sendo aplicada bem debaixo dos nossos olhos, mas já é um processo que já vem ocorrendo, irmãos, há muito tempo. O que nós devemos fazer, na verdade? Devemos corrigir as nossas vidas. Nós devemos colocar as nossas vidas aos pés do Eterno. Esse é o ponto. Agora, se há pessoas que não querem reconhecer a vontade do Eterno expressa nos 5 primeiros livros, sinto muito em dizer, elas vão responder a isso perante ao Eterno, como eu, como Shemuel, como os nossos parentes, os nossos filhos, responderão perante ao tribunal do Eterno naquele grande dia. Perfeito, meu irmão Fábio. Então, se vocês quiserem, pessoal, acessem a minha playlist chamada No Rastro da Serpente, e lá vocês vão ter os vídeos que até falam sobre essa questão, tá bom, pessoal? E ótimas considerações, irmão Fábio. Fique à vontade para a gente estar continuando, então, esse estudo sobre o resgate das raízes hebraicas. O resgate da judaicidade de Yeshua. Então nós acabamos de falar agora, o Samuel fez uma introdução muito interessante daquilo que nós conhecemos como a separação do joio e do trigo. O nosso intuito aqui, irmãos, o nosso objetivo é esclarecer alguns pontos para os irmãos, e não de trazer nenhum tipo de discussão, de trazer nenhum tipo de soar que isso seja um ataque, ou que seja algum tipo de esclarecimento. Não, o nosso trabalho aqui é um trabalho feito de uma maneira muito tranquila, uma maneira muito humilde, na verdade, e a gente procura trabalhar da melhor forma possível para esclarecer, na medida do possível, aquilo que está ao nosso alcance. Claro, nós aqui não somos catedráticos, não somos professores de universidade, nós não somos rabinos ou pastores, mas nós temos a verdade da palavra do Eterno, clamamos ao Eterno, reconhecemos o Eterno como o verdadeiro Elohim, o verdadeiro Criador, se você queira chamar de Deus, o que você desejar nesse sentido, primeiro da nação de Israel e depois, logo em seguida, para as demais nações. Mas o Eterno vê a todas as nações de maneira homogênea. Porque se não fosse assim, o julgamento do Eterno viria apenas para a nação de Israel. Olha que interessante. Então, para muitas pessoas que criticam, e que falam que às vezes o discurso ele é judaico demais ou israelita demais, mas ora, irmãos, quantas e quantas correções que o Eterno já fez para a nação de Israel ao longo da leitura das Escrituras. Quando a nação de Israel saiu do Egito, o Eterno já começou corrigindo ela dentro do próprio deserto, ao andar pelo deserto. E a escravidão do Reino do Norte, na Babilônia, por 70 anos, aquilo também foi uma grande correção que o Eterno fez. E o profeta Jeremias, que tratou com aquela nação por tanto tempo e eles não quiseram escutar. Então, o Eterno não é injusto, muito pelo contrário, ele começa a corrigir primeiro os da casa, só que agora ele está corrigindo os de fora. Está nos corrigindo a todas as nações. Então o problema dessa grande pandemia que nós estamos vivendo, como Yeshua disse em Mateus 24, de que haveria nação se levantando contra nação, guerras, rumores de guerras, fomes e pestes ou epidemias. Ora, nós estamos vendo isso bem nesse momento. Então, olha que grande correção que o Eterno está trazendo. Se o Eterno tivesse a predileção única e exclusivamente por Israel, meus irmãos, todas as pestes e a fome estariam dentro do Estado de Israel. Mas Israel está incluso dentro desta correção
também, hoje que nós estamos falando, há pessoas doentes em Israel, como há pessoas doentes na Itália, como há pessoas doentes na China, doentes em Portugal, França, Brasil, México, Estados Unidos, Islândia. Essa correção é um grande tikkun, é a correção integral de todo o reino que ele mesmo criou, para que as pessoas façam o quê? Techuvá, para que nós nos alegremos e voltemos os nossos rostos para o Criador. Agora, sobre quais bases? Que base que você tem, irmão? Que você tem que servir ao Eterno, que você tem que servir a Deus? Existe essa base. Não é o manual de um carro, não, irmãos, que o Eterno nos deu, tá? Nem uma bula de remédio. É a Bíblia. Então, se você não reconhece, me perdoem, mas se você não reconhece que as Escrituras, em primeiro lugar, elas são sagradas e inspiradas pelo Eterno, se você não reconhece que nos 5 primeiros livros está a sua base de vida, e os outros livros que vieram logo em seguida, então, livro dos profetas maiores, profetas menores, o que mais? Cantares, Terrilim, né, chamamos de Salmos, Mishlei, que nós chamamos de Provérbios, são que um reflexo das mazelas, dos pecados cometidos pela nação de Israel e a correção que o Eterno utilizou através de seus profetas. É simples, irmãos. É que o sistema católico protestante fez você crer, em primeiro lugar, que é o tema da nossa live, crer que Yeshua não era judeu. Eu posso dizer que ele é realmente, porque ele é da tribo de Judá, meus irmãos. Ele não era danita, ele não era manassita, ele não era rubenita, ele era da tribo de Yehudá, de Judá. Portanto, ele era judeu. Como nós falamos na live passada, o Ari da tribo de Yehudá, o leão da tribo de Judá. Poxa, você repetiu isso tantas e tantas vezes nas igrejas, eu repeti isso tantas e tantas vezes quando estava no sistema protestante, e por que eu não posso parar e pensar, poxa, leão da tribo de Judá, existe alguma coisa muito importante, muito forte nisso? Sim, irmãos, porque o leão era o símbolo desta tribo. Mas é qualquer leão sobre o qual nós estamos falando? Não, não é não. É sobre Yeshua, é sobre o Messias que você acostumou a ver na igreja católica, de um manto branco, uma cobertura vermelha com cabelos compridos, barba curta, branquinho, de olho azul. Esta não é a imagem que corresponde ao Messias que nós cremos. Retiraram a essência dele, desfiguraram este Messias para fazer você crer que ele era um Messias presbiteriano, ou um Messias da Igreja Batista, budista, um Messias shintoísta. O grande ponto é que as pessoas não estão conseguindo aceitar que a origem de Yeshua era uma origem israelita da tribo de Judá. Ponto. Então, o nosso trabalho é para resgatar isso. E existe sim uma cortina gigantesca, no meio inclusive do trabalho das redes sociais, de pessoas que dizem supostamente estar fora do sistema, mas que não deixaram que as doutrinas católico-protestantes saíssem dos seus corações. Irmãos, o conhecimento, ou muito conhecimento, não vai nos levar ao eterno. Fiquem tranquilos, todo o discurso dessa live é para mim primeiro, tá, meus irmãos? Se eu passar alguma recomendação, algum conselho, isso vem para mim. Depois é para o Shemuel e depois é para todos vocês. Então eu me coloco nessa fila para ser corrigido perante o Eterno. Nós devemos retirar o pensamento greco-romano e colocar um pensamento israelita que está presente na Bíblia que você lê. Por exemplo, grandes oradores, grandes pregadores, homens eloquentes que falam muito bem. Isso não é símbolo de ter a Ruach HaKodesh, isso não é símbolo de ter o Espírito Santo, irmãos. Grandes homens que chamavam o povo para o arrependimento, que eram diretos, objetivos, que escutavam a voz do Eterno, que buscavam a prática do que a teoria. Este é um pensamento hebraico. Pessoas que não estão preocupadas com a cronologia dos fatos, mas como que isso vai acontecer? Arrebatamento pós, pré, mid, como que esses fatos vão acontecer, em que contexto, em que circunstância? O povo de Israel não está preocupado com isso, eles estão preocupados em que esses fatos vão acontecer, não importa quando. Isso é pensamento hebraico. E uma série de outros pensamentos
que conduziram a nação de Israel. O que nós precisamos entender, irmãos, hoje, bendito seja o Eterno por isso, e que Yeshua não veio anular a Torá. Vamos lá, vamos observar o que é a Torá. Isso faz parte do reconhecimento da identidade de Mashiach. Então, para você que nunca ouviu falar em lei, para você que ouviu falar na lei de um contexto negativo, vamos para Salmo 1, Tehillim 1. Diz assim: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na lei de Deus. Estou lendo aqui da maneira da Bíblia protestante. Mas assim, nós vamos fazer uma correção, até que eu lembro que eu conversei com uma irmã hoje, por mensagem, sobre a Bíblia judaica. Na Bíblia judaica está marcado assim: sua alegria está na Torá de Adonai. Uma Bíblia judaica que não foi editada por qualquer pessoa, mas pelo Dr. David Stern, catedrático, professor muitos anos, da Universidade de Jerusalém, de uma universidade europeia, homem que ficou pouco mais de 18, quase 20 anos escrevendo a Bíblia judaica completa, corrigindo para trazer esta essência israelita, trazer a essência hebraica para as Escrituras e para o Novo Testamento que você lê. Continuando, Salmo 1, Tehillim 1, sua alegria está na Torá de Adonai, e em sua lei meditam dia e noite, e em sua Torá meditam dia e noite. Davi Hamelech, o rei Davi, ele analisava, ele lia a Torá, ele meditava nela para que ele pudesse buscar a fonte. Se vocês observarem o símbolo aqui do Shemuel, é uma árvore, irmãos. Esta é a chamada árvore da vida. E a árvore da vida é o que? Senão a própria Torá, aquela que dá vida, aquela que, se nos alimentarmos dela, vamos ter a vida eterna. Aqui ninguém está idolatrando um livro, meus irmãos. Se fosse assim, as pessoas colocavam a Bíblia num altar e começariam a se curvar perante a Bíblia. Não existe isso, irmãos. Irmãos, vamos abrir um pouquinho a nossa mente. Onde está expressa a vontade do Eterno, irmãos? Não está em bula de remédio, nem em manual de qualquer carro. Está expressa nas Sagradas Escrituras. Vou repetir, a gente repete quantas vezes for necessário. Isso é para trazer reflexão para os irmãos. O Moré Fábio Pires não está fazendo invencionistas. O Shemuel, quando ele faz os trabalhos dele, ele não inventa, irmãos. É uma busca, isso é pesquisa. E o que eu estou falando aqui é feijão com arroz. Nós vamos buscar ter uma conexão com o Eterno, que significa fazer a sua vontade, através da Torá. E o que fizeram todos os outros seguidores de Yeshua e o próprio Yeshua no Novo Testamento, na Brit Hadashah, se não falar da vontade do Eterno? O apóstolo Paulo, chamado Shaul HaShaliach, citou várias vezes a Torá. Quando ele fala que o Eterno é contra o homossexualismo ou contra a glutonaria, quando ele fala que as pessoas praticavam idolatria, tudo isso está marcado na Torá, irmãos. Ele não inventou nada, ele não podia viver, subsistir de uma lei inventada por ele. E o que é chamada a lei de Cristo? Vamos voltar para Yeshua, senão a lei do próprio Pai. Continuando a leitura de Tehillim 1, vamos observar. Sua alegria está na Torá de Adonai, em sua Torá meditam dia e noite. Verso 3. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham, tudo o que fazem é bem sucedido. Os ímpios não são assim. Agora, cuidado para aqueles que têm uma crítica com relação à Torá do Eterno. São comparados aos ímpios. E olha, irmãos, eu conheço algumas pessoas que falam contra a Torá do Eterno, inclusive em suas programações, chamando de a lei caduca ou a lei de Moisés. Será que é isso mesmo? Então Salmos diz, os ímpios não são assim. Isto é, os ímpios que não meditam na Torá dia e noite, que não têm prazer de meditar na Torá, não são assim. Eles são como o joio espalhado pelo vento. Por isso os ímpios
não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, aquele que não cumpre a vontade do Eterno, que nós estamos explicando, que está expressa na sua Torá, serão espalhados pelo vento. Só que Yeshua piora as coisas. Yeshua sempre piorou as coisas quando ele veio para esse mundo e ministrou 3 anos e meio aqui. Ele disse que os ímpios que são como o joio serão queimados. Será então que nós vamos retirar, irmãos, esse aspecto tão importante de Yeshua do seu discurso? Será então que nós vamos dizer que Yeshua anulou a lei? E por que eu estou insistindo um pouquinho nisso? Porque este é o principal requisito da judaicidade do Messias. Ah, então, irmão, você quer dizer que nós também precisamos cumprir? Sim, precisam sim. Porque Yeshua disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. E aonde estão esses 10 mandamentos, se não na Torá? Ora, se você achar um outro local onde digam os 10 mandamentos que não seja em Êxodo capítulo 20, me avisem, irmãos, por favor. Que não seja inicialmente lá, me avisem. Se a vontade do Eterno estiver expressa em qualquer outro livro, de qualquer outra religião, e vocês ou alguém me provar que não seja lá nas Sagradas Escrituras, porque nós temos muitas vezes a impressão de que as pessoas querem desvincular. E aí chegamos aonde, meu querido irmão Samuel, que está nos ouvindo também? No chamado, e eu vou utilizar uma palavra cristã aqui, tá, irmãos? Que os irmãos vão entender melhor. Evangelho da conveniência. O Eterno não vai aceitar conveniência, irmãos. Quando é que nós vamos abrir os olhos? E isso faz uma grande diferença também dentro do mundo espiritual. E eu digo para os irmãos, comer carne impura faz uma diferença terrível dentro do mundo espiritual. Agora, se os irmãos não creem, não acreditam nisso, vamos respeitar os irmãos. Eu respeito. O Samuel também respeita. Nós respeitamos as visões contrárias? Claro que sim. Cada um de nós precisa ser respeitado naquilo que pensa, naquilo que tem convicção. Só que o nosso papel aqui é mostrar que a vontade do Eterno não pode ser retirada daquilo que está colocado nas Escrituras. Ora, Yeshua falava sobre Escrituras. Yeshua diz assim em Matitiahu 5, 17. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud ou um traço da Torá passará. Até que os céus e a terra passem, ele disse. E nós comentamos, se eu não me engano, na live passada. Ele não disse, até quando chegar a minha morte e eu disser, está tudo consumado, pronto, a Torá está anulada. E por que algumas pessoas repetem isso? Vamos voltar. Falam contra o sistema religioso, mas têm o mesmo discurso do sistema religioso. Algumas verdades, elas verdadeiramente, fui repetitivo agora, elas verdadeiramente doem, tá, irmãos? Poxa, irmãos. Essa era a principal característica de Yeshua, por quê? Porque ele, como membro da tribo de Judá, de Yehudá, ele era um israelita, um judeu convicto, ele não podia fazer nada que contrariasse a vontade do Pai. Só que algumas pessoas estão se esquecendo de que essa vontade do Pai, ela está muito bem concisa, muito bem sólida dentro das Escrituras. Então ele continua. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud ou um traço da Torá, que são essas duas menores letras do alfabeto hebraico, passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Todas as coisas que precisam acontecer. E coisas que precisam acontecer que estão muito tempo depois da morte dele, irmãos. Imaginem um mundo sem lei. Imaginem um mundo sem Torá. Vocês sabiam que foi através da Torá que o código de leis dos países foi feito? O código de leis, o código romano foi baseado na Torá. Ainda que eles tenham aversão às coisas do Eterno. Por quê? Porque, na verdade, o Eterno está no controle de todas as coisas. O Samuel falou isso no início,
Nada passa do crivo do Eterno, Ele controla tudo, irmãos. Até na situação que você acha que pode estar distorcida, feia, uma situação que não esteja favorável a você, o Eterno está no controle. E o Eterno está no controle desse momento que nós estamos vivendo com essa pandemia gigantesca. E não sabemos ainda quantas pessoas ainda podem ser mortas. E no final do programa até gostaria também de fazer uma oração especial a respeito desse problema. Nós temos essa obrigação, né? E pensar nas pessoas, principalmente, isso é muito importante, né? Então, queridos, o que eu quero dizer é que nada foge do controle do Eterno. Se nada foge do controle do Eterno, irmãos, então nós temos que ter a convicção de que tudo que Ele faz é bom. Só que tem gente que não pensa assim, infelizmente. Mas precisam apurar a parte espiritual ainda. Eu acho que precisam ler mais as palavras de Yeshua, precisam ler mais os profetas, precisam ler mais, inclusive, as cartas de Shaul, as cartas de Paulo, que falam sobre isso também. Precisam ler mais a Torá. Portanto, continua Yeshua, quem desobedecer ao menor destes mandamentos e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. O que Yeshua quis dizer com isso? Que se você minimizar um mandamento ou minimizar um preceito, você vai ficar em dívida com o Eterno, irmãos. Mas isso pode não necessariamente trazer a tua destruição. Eu quero dizer, você pode ser salvo, mas não fique minimizando ou desprezando um mandamento, por exemplo, ou um preceito importante. Irmãos, uma das grandes características do povo judeu é a humildade. Uma das grandes características do povo judeu é a mansidão, irmãos, porque milhões de pessoas foram mortas. E as outras perseguições que houve também, e as perseguições que houveram na ex-União Soviética, onde não apenas judeus morreram armênios, morreram ciganos. No nazismo morreram ciganos e muitos homossexuais. E a Inquisição Católica, que matou milhares e milhares e milhares de judeus nas suas fogueiras. A Inquisição Católica foi uma das piores pragas que aconteceu na humanidade, que fez com que milhares e milhares de judeus, de pessoas que eram condenadas por bruxaria, mulheres que sem prova condenadas por bruxaria, por exemplo, não havia provas contra elas, em muitos casos. A pessoa era julgada à revelia, torturada, havia 52 tipos de mortes, todas as que vocês podem imaginar, por pensarem de maneira diferente, ou por agirem de uma certa forma diferente. Imagine se nós tivéssemos isso hoje, irmãos. Ia ser uma carnificina, não ia sobrar quase ninguém no mundo. A característica de Yeshua principal é que ele era manso e humilde. Me desculpe, irmãos, aqueles que querem demonizar o povo judeu estão automaticamente demonizando Mashiach Yeshua. Porque Yeshua faz parte do povo de Israel. Eu aprendi isso. Isso não significa que eu demonizava antes, mas eu desconsiderava. Eu achava uma grande besteira. E o Eterno mostrou algo maravilhoso para mim. E eu vim para Techuvá através do sobrenatural, tá, irmãos? Samuel contou um testemunho maravilhoso que ele teve. Um outro irmão também, com relação ao nome, né? Um outro irmão também, de maneira muito sábia, contou um outro testemunho maravilhoso. Vocês acham que o Eterno não age até os nossos dias de maneira sobrenatural em nossas vidas, irmãos? Age sim. Ele age sim, queridos. Só que o Eterno, inclusive, ele respeita, inclusive, o teu livre-arbítrio em desconsiderar certas situações. Não pensem, 17, de Matitiahu, de Mateus 5, não pensem que vim abolir a Torá, mas quem obedecer aos mandamentos e ensinar dessa forma será chamado maior no reino dos céus. Yeshua nos dá promessas. Irmãos, não importa se você tem descendente judeu na tua família, eu não estou falando sobre isso, irmãos. Eu nem ia falar sobre esse assunto. O que importa, o que interessa é que todos nós somos filhos de Avraham. Porque uma das promessas dadas a Avraham era de ser pai de muitas
nações. Olha que coisa maravilhosa. Eu decidi por abraçar o judaísmo messiânico, ou os preceitos das escrituras, vamos chamar assim de uma maneira mais forte, porque foi tocado em meu coração, e você pode ser tocado também no seu coração através dessa live. O propósito não é esse, mas pode, porque uma coisa está ligada à outra. Ou vocês não foram tocados no coração de vocês a respeito de vários assuntos quando o Shemuel fazia os trabalhos dele desde o firmamento, desde o canal anterior? Ou o Shemuel não cansou de receber mensagens de pessoas elogiando o trabalho dele, dizendo: eu sinto o poder de Deus, de Elohim, no teu trabalho, irmão. Então ele está sendo usado como um canal. Bendito seja o Eterno, não bendito seja ele, nem eu, nem nenhum outro líder. Bendito seja o Eterno que usa os seus instrumentos para fazerem com que nós abramos os nossos olhos. E quantas pessoas não estão abrindo os seus olhos? Não é apenas com relação à questão da cosmologia hebraica ou à questão da Terra plana. Irmãos, vamos ser mais humildes. Os arrogantes não entrarão no reino dos céus. Então é melhor a gente ser mais humilde. É fundamental isso, irmãos. Então, às vezes, uma palavra, um trecho das escrituras, às vezes uma palavra amiga, às vezes a piedade que você tem por uma pessoa, isso pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Imagine um trabalho em vídeo, imagine uma palestra, e assim por diante. Então, que o nome do Eterno seja honrado, seja louvado. Vamos lá, fizemos a nossa primeira parte. Estamos descobrindo que Yeshua não veio abolir a Torá, não veio abolir a lei do Pai, ainda que algumas pessoas digam o contrário. Este é o canal Metafisicamente, meu nome é Moré Fábio Pires, estamos no canal do irmão Shemuel Benini, mais conhecido como Samuel Benini, num brilhante canal Metafisicamente, que ele tem conduzido, porque o Eterno assim também tem conduzido isso para que ele possa realizar, e outros trabalhos que ele vai fazer virão, tá, irmãos? Então acompanhe esse canal, eu fico tranquilo, com relação a isso, faço a propaganda com muito gosto, com muito orgulho aqui, nesse shiur, nessa palestra que ele proporcionou, né, que ele permitiu que nós estivéssemos aqui, abaixo do Eterno nós estamos aqui acordados, vivos, e o Shemuel decidiu, bom, perfeito, já me conhecia, vamos falar sobre Yeshua, vamos falar sobre a identidade de Yeshua, e eu tenho certeza que grandes resultados, que a consequência positiva desse trabalho vai render frutos para o canal e para o reino do Eterno em primeiro lugar. Leitura da obra Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus seguidores, de seus Talmidim, o israelita que eu não conhecia. Olha que coisa maravilhosa. Nós lemos aqui, né, chamou ela semana passada, na live passada, a obra do Larry Hutch, a bênção da Torá, como o pastor Larry Hutch descobriu lá em Cafarnaum, em Israel, quando o Eterno falou com ele. Nós não podemos desconsiderar isso. Eu quero deixar aqui um abraço para o Tzadok Ben-Derer, e um homem inteligentíssimo, procurador da República, um homem com uma inteligência violenta, gigantesca. Acompanhe também os trabalhos, a palavra dele, tem se preocupado em alertar, em trazer às pessoas esse judaísmo baseado em Yeshua. Ele fala muito em Yeshua, isso é muito importante, né? Existe um problema muito grande, às vezes, no judaísmo messiânico, dito judaísmo messiânico, que as pessoas elas saem do cristianismo e vão para o judaísmo messiânico, mas elas, muitas das vezes, uma boa parte das vezes, elas acabam se esquecendo de Yeshua. Dizem que são messiânicas, mas se esquecem de Yeshua. Se esquecem das palavras de Yeshua. Isso é muitíssimo perigoso, e existe, infelizmente, sim, que nós podemos destacar uma parcela que acaba indo para o judaísmo ortodoxo e nega a Yeshua como Messias. Estamos longe disso, estamos fora disso, e exaltamos as parábolas, os ensinamentos, os milagres que Yeshua fez, e o reconhecemos como nosso Messias. Então vamos lá. Isso, pessoal, é um dos porquês eu trouxe o irmão Fábio aqui, porque eu sei da consciência que ele tem sobre o Messias, sobre Cristo. Nós temos uma mensagem, digamos, cristã, cristocêntrica, ou seja, messiânica, baseada no nosso Salvador, que Deus enviou. Então, por isso que eu abri as portas totalmente para o meu irmão Fábio, porque eu sei da consciência dele nesse sentido. Então, aqui não é um pensamento judaizante, mas messiânico, acima de tudo. Não é verdade, irmão? Sim, Baruch Hashem, concordo sim com você. Yeshua
o israelita que eu não conhecia. Vamos lá. Na cidade de Belém, atual Palestina, encontra-se a Igreja da Natividade, local em que supostamente nasceu Jesus. Anos atrás, a igreja promoveu uma exposição de pinturas em que eram retratados vários tipos de Jesus. Agora eu vou entrar no ponto que as pessoas querem adaptar Yeshua ao bel prazer delas. Eu digo, pessoas dentro do cristianismo e pessoas dentro das religiões. Observem que interessante, irmãos. Todos representativos das diversas nações. Havia o Jesus americano, com roupas e traços típicos da cultura norte-americana do século XX. O Jesus árabe, com pele morena do deserto e vestido com túnicas de um beduíno. O Jesus romano, de cabelo longo, loiro, olhos azuis, indumentária branca e vermelha. O Jesus africano, de pele negra e cabelo crespo. O Jesus japonês, que era baixo, branquinho, de olhos puxados. Cada artista pôde retratar Jesus de acordo com seu próprio devaneio, dando asas à imaginação e projetando-a em suas telas. E quanta criatividade puseram dezenas de quadros de Jesus. O episódio citado nos induz à primordial reflexão. Realmente existiu, conforme atestam os historiadores, um homem galileu há 2000 anos atrás, conhecido mundialmente pelo nome de Jesus. Contudo, tal como nas dezenas de quadros na Igreja da Natividade, existem mais de 2000 religiões no mundo que pintam um Jesus a seu bel prazer, tomando o personagem histórico e construindo uma figura imaginária. Se construir um Deus de barro é idolatria, pergunta-se, e construir um Deus de papel? À medida que as religiões escrevem sobre Jesus e fixam seus dogmas de modo arbitrário, consciente ou inconscientemente, acabam por construir um ídolo, um salvador pré-fabricado de acordo com as predileções do grupo. De fato, existem Jesus para todos os gostos, Jesus católico, Jesus protestante clássico, o Jesus espírita, o Jesus batista, o Jesus pentecostal, o Jesus gnóstico e até mesmo Jesus da Umbanda. Se antes Jesus estava longe dos terreiros da macumba, agora colocam estátuas do Redentor nos centros de candomblé e umbanda, e com direito a despacho e tudo. Jesus virou uma série de produtos em que o ser humano escolhe, de acordo com as suas crenças pessoais, aquele que lhe convém, tal como uma mercadoria escolhida nas prateleiras de supermercados. Literalmente, dezenas de milhares de livros já foram escritos sobre Jesus, apresentando-o com múltiplas facetas. Um guerrilheiro que lutava pela libertação de Israel. Uma espécie de Che Guevara judeu. Um mágico que se casou com Maria Madalena. Um hippie em uma sociedade de homens elegantes. Um antifariseu, um zelote que lutava contra os dominadores romanos, pregando a violência e a prática de atos terroristas. Um camponês cético, um evangelista pentecostal, um religioso milionário traído por Judas, o ladrão da sua fortuna. Um vegano, um fariseu, um essênio, um galã alto e forte, um profeta e até mesmo um Jesus líder alucinógico de um culto sagrado de LSD. E deixa eu colocar uma, meu irmão Fábio, até mesmo naquele apócrifo terrível de Judas, como um conspirador junto com Judas e amigo de Judas, no sentido em relação à crucificação, né? Ele disse que Judas foi crucificado e Jesus fugiu. Então, pensou um Jesus fugitivo. Fugitivo. Interessante, não? Para a maioria das pessoas, ainda não, que não digam expressamente, não é importante buscar Jesus como ele realmente é, mas sim como nós queremos que ele seja. Como um homem pode receber personalidades tão distintas? Não se busca o legítimo, mas o mito. Não se quer o real, mas o fictício. Não se anseia pela verdade, mas pelo engodo. Afinal, o papel aceita tudo. Fico pensando que o homem ambiciona criar o seu próprio Jesus porque não quer abrir mão da sua liberdade. Se o Jesus real fosse diverso do ídolo pessoal criado, talvez exigisse um comportamento diferente de nós. Porventura poderia requerer que nós mudássemos como pessoas tão mesquinhas, falhas e corruptas. Então, pela liberdade, é melhor permanecer com o ídolo de papel, pensam alguns, ainda que de forma inconsciente. Apesar disso, ficar com o Jesus imaginário, confiante na manutenção da liberdade, é uma ilusão, pois, como ensinou um grande escritor russo, não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A verdade não é um fim, mas ela é uma consequência.
creio que se deve buscar a qualquer custo a verdade, acautelando-se das convicções pessoais, dos mitos que foram criados, dos dogmas incorporados e na visão de mundo que está preconcebida. Aliás, um outro filósofo alemão, ele acertava ao afirmar que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Em um mundo que cada um vai escolher a sua própria verdade, passei a procurar, desculpe-me, pela verdade, a verdade que liberta, a verdadeira verdade. Já que creio na Bíblia como a palavra dada pelo Criador dos céus e da terra, bendito seja o seu nome, muito me incomodou saber que miríades, que várias religiões professam mais de 2.000 espécies diferentes de Jesus, todas alegando que pregam a verdade. É um princípio elementar da lógica que duas afirmações contraditórias entre si não podem ser verdadeiras. A verdade é um conceito absoluto e não relativo. Com minha vaidade e orgulho intelectual, dizia para mim mesmo: o meu Jesus está certo, os outros estão errados. Uau, quanta prepotência! Precisei calçar as sandálias da humildade e me despir de minhas concepções pessoais para não buscar o Jesus que eu queria, mas sim um Salvador como ele realmente é. Necessitei de muita oração para alcançar a revelação do céu, unindo-a à razão. Revelação sem razão é perigosa, já que o coração do homem é enganoso e corrupto e pode distorcer as mensagens do Eterno. Por outro lado, razão sem revelação é como areia movediça, porquanto o homem que confia no seu intelecto, ele tem a tendência a afundar em sua própria autossuficiência. Então, quer dizer, o homem que acha que, através do seu conhecimento, como nós falamos aqui, isso é suficiente para ele, irmãos, ele vai tropeçar. Porque o conhecimento do Eterno vem através das próprias Escrituras, e saber da vontade do Eterno vem através das próprias Escrituras. Saber as consequências de escolher o que é correto aos olhos do Eterno, saber disso vem das próprias Escrituras. E aprender com os erros dos outros que não serviram, que decidiram não seguir ao Eterno, também vem com as próprias Escrituras. Era nisso, irmãos, que Yeshua estava baseado. E se Yeshua sabia que a verdade do Pai vinha através das Escrituras, por que nós que somos teimosos e muitas vezes desobedientes queremos achar que Yeshua não seguia esta verdade? É o que nós estamos narrando aqui no livro agora. Vamos continuar mais uma parte. O Jesus católico e protestante é loiro, de olhos azuis, falante da língua grega, que veio para os judeus que o rejeitaram. Assim, Jesus também abandonou os judeus e seus apóstolos criaram uma nova religião para a salvação dos gentios, deixando de lado, para vocês saberem, para todos saberem que estão nessa live, os seguidores de Yeshua também eram judeus. Nesta nova religião que se acha que o apóstolo Paulo criou, porque quando nós falamos que Yeshua não criou nenhuma religião, a tendência dos irmãos cristãos é achar que, bom, então se não foi Yeshua, foi Paulo, com certeza. Foi Shaul Hachalia, como nós falamos no hebraico. Não foi, irmãos. Ninguém criou absolutamente nenhuma religião. A instrução de Yeshua foi: ide e pregai as boas novas a todas as nações, fundando uma nova religião da qual eu seja o líder. Foi isso que ele falou, irmãos? Óbvio que não foi. Ide e pregai as boas novas a todas as nações, batizando-as, fazendo a imersão em nome dele mesmo. Lembrando, o tema do nosso shiur, da nossa palestra, não é esse, tá, irmãos? O tema é falar sobre a essência de Yeshua. Voltando, nesta nova religião, os gentios tomaram o lugar dos judeus no reino, e a igreja católica ou protestante é o instrumento da salvação. O Antigo Testamento foi anulado pelo Novo Testamento. A lei foi substituída pela graça. As festas pagãs tomaram o lugar das festas bíblico-judaicas. Enfim, o cristianismo é o sucessor do judaísmo. Esta é a imagem do Jesus cristão, que muitos de nós estávamos acostumados e que muitos ainda estão acostumados.
Até os padres nos seus seminários teológicos, seja do Vaticano ou fora do Vaticano, sabem que Yeshua era um judeu, irmãos. Sabe onde essas pessoas aprendem a verdade, irmãos? Nos recintos escondidos das igrejas católicas e protestantes. Mas para que essa verdade ela seja o quê? Presa e não liberada para o conhecimento de todos. Da mesma forma que a Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, proibia seus membros de lerem as Escrituras. O Eterno tem uma língua sagrada. Samuel, quase tudo que eu coloco aqui, irmãos, o que eu vou lembrando, eu vou atribuindo para o trabalho de Samuel, porque estou no canal dele, tá, queridos? Eu devo respeito ao canal dele, ao trabalho que ele faz. Ele já falou sobre isso, inclusive. Mas essas informações não são apenas para entrar por um ouvido e sair pelo outro, irmãos. Elas precisam entrar nos nossos ouvidos, nós precisamos pensar sobre isso, refletir e concluir, poxa, existe algo aí de diferente do qual não me foi dito dentro da minha igreja, o meu pastor nunca falou sobre isso. Interessante, né? Quer queiram alguns ou não, querem muitos aceitem ou não, o Eterno está fazendo a sua revelação grandiosa nesse final dos tempos. E posso atestar para os irmãos, porque eu não estou na minha posição espiritual hoje, porque eu estou seguindo moda de alguém, não foi por isso. O Samuel não é o mesmo que ele era há 10 anos atrás. O Eterno concedeu um crescimento espiritual, o Eterno concedeu a mim um crescimento espiritual e tem concedido um crescimento espiritual a tantas e tantas outras pessoas. Para que reconheçamos dentro das suas escrituras a sua verdade, nas palavras de Yeshua, que estão baseadas nas escrituras, a mesma verdade. Voltamos para o início. Não adianta você querer tirar as palavras de Yeshua das escrituras. Eu ouvi de uma maneira infeliz de uma pessoa, inclusive, há 8 anos atrás, de que a Torá era um monte de esterco. Onde já se viu, irmãos, se falar sobre isso através da Torá Sagrada do Eterno? Isto representa a mais profunda falta de conhecimento, a mais profunda ignorância a respeito de um tema tão importante para as nossas vidas, que é a própria vontade do Criador dos céus e da terra. Alterou-se o nome do Salvador de Yeshua para Jesus para que houvesse um rompimento de todos os seus traços judaicos. Ora, na cultura semita, o nome indica o caráter da pessoa. Vou repetir aqui. Na cultura semita, o nome indica o caráter da pessoa. Eu não vou falar porque agora, senão a gente vai entrar num outro ramo, tá, irmãos? A gente não pode desviar do assunto. Eu tenho essa tendência de desviar um pouquinho do assunto, a tentação de desviar um pouquinho, né? Em verdade, Yeshua não veio para criar uma nova religião, mas sim para ser o Messias de Israel, ofertando a salvação para todo aquele que nele crê, independente de ser judeu ou gentio. Yeshua não ordenou a criação do cristianismo, mas ele restaurou as bases do judaísmo. E você sabia que os seguidores de Yeshua eram judeus? Vamos falar bastante sobre isso, sobre os Talmidim de Yeshua. Falar sobre os seguidores de Yeshua, falar também sobre a essência de Yeshua, porque ele deixou o quê? Ele deixou um legado, ele deixou uma herança, que é essa herança que nós temos hoje, uma herança espiritual, acima de tudo. Porque se seguimos os seus mandamentos e seguimos a maneira como ele agiu, irmãos, nós vamos herdar o mundo vindouro, o reino dos céus, e estarmos preparados para estar com ele. Não é isso que todos querem? Ora, se é isso que você quer, ser aprovado pelo Eterno, então você precisa ter a consciência de cumprimento de mandamentos, porque isso vai fazer com que a sua vida espiritual tome um novo rumo. Nós precisamos decidir por isso. Se nós não decidirmos por isso, nós vamos ficar em falta com o Eterno. Então a questão não é uma nova religião, mas são as bases do verdadeiro judaísmo que Yeshua veio restaurar. Nós falamos sobre isso no início. Nós somos por uma base pautado nas palavras do nosso Messias, irmãos. Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso que eu estou falando. Da minha boca não vai sair aqui que qualquer outro profeta ou sábio do povo judeu seja maior do que Yeshua HaMashiach. Isso jamais vai sair da minha boca, irmãos. Eu não sou nem insano, nem louco para fazer isso.
Uma, porque não é a minha essência. Segundo, que se eu fizer isso, eu posso ser severamente castigado pelo Eterno. E terceiro, porque se eu fizer isso, falasse de que há um homem maior do que Yeshua em toda a história do povo judeu, eu posso inclusive até perder a minha salvação. Quando comecei a buscar a verdade, eu fui confrontado com essa verdade inegociável. Yeshua e seus discípulos vivenciaram, e aqueles que desejam seguir o Messias devem seguir os mesmos passos. Então, para você seguir os mesmos passos de Yeshua, você tem que conhecer em primeiro lugar Yeshua, conhecer a vida dele e conhecer a doutrina a qual ele estava ligado. Então nós estamos fazendo o que agora? Reconstruindo um legado que foi escondido de você na igreja protestante. Os pastores têm culpa disso? Não têm culpa, irmãos. Eles foram doutrinados nisso em décadas e décadas e décadas e alguns séculos e séculos e séculos, principalmente por doutrinas de Martin Luther, que era um antissemita, confesso. A obrigação do movimento da reforma de 1528 era trazer a restauração, não trazer uma reforma. Quando você reforma um móvel, você apenas arruma ele. Conserta o pezinho da cadeira, troca o estofado por um estofadinho melhorzinho, deixa lá decente. Mas quando você restaura, você faz o quê, meu querido irmão Shemuel? Você vai trazer este móvel à sua origem. Eu digo, eu tenho esta cadeira que está terrível, toda rasgada, toda destruída. Eu quero restaurá-la como ela era antigamente. Então eu vou pegar a ajuda de um profissional que vai ter uma foto daquele móvel da época e vai fazer exatamente ipsis literis, né? Exatamente como ele era naquela época. Isso é restaurar. O movimento da reforma falhou, irmãos. Os reformistas falharam, primeiro porque eles mantiveram muitos dogmas católicos, segundo porque eles perseguiam judeus. Ora, irmãos, se as palavras que eu estou colocando aqui tiverem um peso na sua vida, então ore ao Eterno para que abra o teu coração. Porque tudo que eu estou falando aqui foi aquilo que eu ouvi anos atrás, a partir de 2011. Quase 10 anos. E é isso que nós estamos vivenciando hoje. Leiam Ezequiel capítulos 36 a 38. O retorno dos efraimitas, as duas casas de Israel, eu defendo isso. Há pessoas no judaísmo messiânico que não defendem isso. O que eu posso fazer? Isso é um problema deles, não é meu, sinceramente. Conheço homens muito cultos, muito letrados, rabinos, que não defendem e são messiânicos. Agora, eles vão esperar até esse momento do retorno da segunda casa para que isso aconteça. Aí eles vão perceber, eu estava enganado. Quando nós tratamos desse assunto, irmãos, nós estamos invariavelmente reconhecendo que o Eterno tem um povo fora. Yeshua disse, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era uma das missões de Yeshua. Mas ele não podia sair de Israel, como ele não saiu. Isso não pesa, irmãos? Claro que sim. Claro que pesa. Festas dentro do Shabat, regadas a feijoada, que o brasileiro gosta muito de feijoada, está errado, não pode comer carne de porco, horas. Levítico fala sobre isso. E vocês sabiam que as pessoas, os primeiros messiânicos, aqueles gentios, inclusive, que aprendiam das coisas do Eterno antes da fundação da Igreja Católica, a eles era ensinado cumprir Torá também e eliminar a alimentação impura? Vocês sabiam disso, irmãos? Para que esta mensagem ela possa ampliar o que nós temos de precioso para tratar com o Eterno. Repito, eu vou sempre repetir. Ninguém aqui está doutrinando ninguém, queridos e amados irmãos. Nós estamos trazendo a reflexão. Sabem por quê? Porque imposição, ela é feita de uma maneira virulenta. Ela é lavagem cerebral. Reflexão é gradual. Na reflexão você vai refletir e escolher se aquilo que você acha tem ou não fundamento, tem ou não verdade, horas. E se eu falar alguma coisa que esteja fora da palavra do Eterno, podem crer que o Eterno vai me corrigir isso depois. Então, eu preciso ser muito cuidadoso nas minhas palavras também. Pode falar, meu irmão, por favor, fique à vontade.
Exato, irmão Fábio. As pessoas têm que entender que quando falamos sobre a questão da alimentação, estamos falando algo que é para o teu bem-estar, porque tudo que a Escritura ela tem escrito, ela tem um sentido. Mesmo que na religião não te explicaram, e apenas colocaram como uma ideia, tipo um legalismo, sabe? Como se fosse uma pessoa chata que fala, você não pode fazer isso, mas não te dá um motivo. Muitas das vezes a Escritura ela não deixava claro tais preceitos, o porquê de tais preceitos, em realidade, né, para melhor colocar, porque já se sabia na época que tais questões, por exemplo, uma alimentação com carne de porco, por exemplo, ela te fazia mal, faz mal para o teu corpo. Por consequência, mexe com o teu gene. Mexe com... A Escritura ela é um livro de conduta e genética. E vai, por consequência, se mexe com o teu bem-estar, vai mexer com a tua espiritualidade. Então tem um sentido. E muitas das vezes não é aclarado para as pessoas o porquê disso. Então quando a Escritura ela diz isso não foi abolido, mas ainda está aí para o teu bem-estar. Você segue se você quiser, mas é tua consciência. E não é uma questão como que de legalismo ou chatice, mas tudo tem um sentido. Então, nós não estamos aqui colocando para vocês, pessoal, um tipo de pensamento obsoleto, mas algo que, até os dias de hoje, se vocês pesquisarem a ciência, vocês verão que é muito melhor pro teu corpo. Sim, meu querido, sim. Eu endosso o que você falou agora, endosso, assino embaixo e mando colocar, e peço, aliás, para colocar registro no cartório. Certíssimo. Irmãos, vamos lá. Vamos partindo para o final dessa live, porque vamos fazer algumas reflexões. Meus queridos e amados irmãos que estão nos assistindo hoje nessa live, ou vão assistir depois. O canal Metafisicamente, ele trata com assuntos tão fortes espiritualmente, que as pessoas ficam, né? As pessoas se encantam pelas imagens, se encantam pela narrativa, até pela voz do meu amado irmão Shemuel, que é a voz aí também de narrador de filme, Baruch Hashem. Só que, irmãos, o conteúdo espiritual deste canal, ele é de muito peso para as nossas vidas. E o que eu estou colocando aqui, ele vai entrar como um conteúdo mais teológico, inclusive, para o canal. Em lives essas que podem ser aproveitadas até por outras pessoas. Essa palavra aqui, irmãos, pode ir longe. Tem áudios mesmo nos meus grupos de WhatsApp que eu soube aí que vão até para fora do país. Eu não estou nem sabendo. Baruch Hashem, que o Eterno me proteja. Que tudo aquilo que eu falar eu não venha a ser cobrado depois por ter falado alguma coisa errada. Mas esse é o nosso trabalho. Irmãos que fazem trabalhos no YouTube, no WhatsApp, precisam ter muito cuidado com o que falam, porque nós temos uma grande responsabilidade com as pessoas. E eu estou pautado na Torá daquilo que nós estamos colocando. Pautado na Bíblia, irmãos. A Bíblia precisa tratar disso. E se você tem alguma dúvida, vai buscar com um autor, um pesquisador. Aqui, se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui, passar depois para vocês, bibliografia, tudo isso é importantíssimo. Eu sou muito fã de bibliografias. E podemos trazer uma farta bibliografia para os irmãos. Terminando, vamos para o finalzinho aqui. O que a obra que nós estamos lendo, Judaísmo Nazareno, e o caminho de Yeshua de seus seguidores, de seus Talmidim, que Tzadok diz. Você, amado leitor, será convidado a retornar à verdade bíblica, e isto lhe custará um alto preço, já que no dizer de Yeshua, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, está marcado em Mateus 7, verso 14. Quem segue a maioria geralmente se sente tranquilo, achando que está no caminho certo. Contudo, verifique se Yeshua afirmou com todas as letras que poucos encontram o caminho, ou seja, a minoria realmente o encontra. A maioria está errada, ensinou Yeshua. Por quê? Porque Yeshua disse, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, Matitiahu 7,13.
Vocês imaginariam, irmãos, Yeshua assistindo um jogo de futebol com uma camisa de futebol do seu time favorito ou xingando o juiz, irmãos? Vocês imaginariam Yeshua num churrasquinho tomando cachaça e comendo carne de porco ou comendo gordura, que também é pecado pela Torá? Nós não podemos ingerir gordura. Ou Yeshua falando palavrões, uma roda de amigos falando piadas, ou Yeshua praticando qualquer outro tipo de ato mundano que desagrade ao Eterno, em farras, em deboche, em deslizes, em palavrões, em promiscuidade. Isso quem faz somos nós, somos pecadores, né? E precisamos arrumar as nossas vidas. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Yeshua não tinha pecado, ele era um ser no seu formato de homem, aqui nesta terra, que veio já conectado totalmente para com o Eterno. Ele já sabia o que ele tinha que fazer, mas ele tinha uma parte humana. Yeshua passou por tentações? Claro que sim, passou pela tentação do deserto, ele foi tentado em todos os níveis. Yeshua teve fraquezas na mente dele, podem ter ocorrido muitas fraquezas, mas ele nunca sucumbiu a nenhuma fraqueza. Quem sucumbe somos nós. E o que as religiões fazem? Atribuem a ele um caráter político. Yeshua era político, irmãos? Não. Eu tenho um livro que fala aqui que fala sobre Yeshua Bar Abba. Quem era? Era Barrabás, que também era chamado de Yeshua. Barrabás, vamos colocar o nome dele assim, tentou várias vezes conquistar Yeshua, trazer para o seu movimento. Yeshua não quis. Aliás, Yeshua evitava conversar com ele. Ele era um agitador político, Barrabás. E queria se retirar da malignidade de Roma, da influência de Roma para com o povo judeu da época. E sabia que Yeshua era muito popular. E ter Yeshua ao seu lado significava poder, influência. Não foi para isso que Yeshua veio, irmãos. Yeshua não era Che Guevara, não era Mao Tse Tung. Yeshua não era Winston Churchill, nem Getúlio Vargas. Yeshua não era um político famoso. Yeshua veio para trazer, em primeiro lugar, arrependimento e trazer a reconexão do povo de Israel de volta para o Eterno. E através da sua morte, do seu sacrifício, ele assim o fez para que nós estivéssemos aqui hoje. Falaram semana passada sobre graça, sobre Hesed, em hebraico, que significa misericórdia, piedade. A graça, para quem não sabe, existe desde o Éden, tá, irmãos? Qual foi o primeiro grande ato de graça, de piedade, de misericórdia do Eterno? Foi para com Adão e Eva, depois do pecado. Porque eles mereciam ser fulminados pela desobediência. Lá, naquele momento, o Eterno agiu com misericórdia, também mostrado pelo canal Metafisicamente, Horas. E as igrejas insistem em falar que nós estamos no período da graça. É mesmo? Será que se eu matar alguém agora, eu posso fazer isso porque eu estou no período da graça? Não, irmão, você não pode fazer, o seu irmão está ficando maluco. Ora, as pessoas estão falando que Yeshua veio abolir a Torá. Cuidado, irmãos, com o que vocês falam. E eu deixo aqui um apelo agora explícito para muitos dos nossos irmãos do YouTube. Cuidado, irmãos, ao falar da lei caduca de Moisés. É através dessa lei caduca de Moisés a que vocês se referem, meus queridos e amados irmãos, influenciadores do YouTube, porque eu não me considero um influenciador, de maneira nenhuma, nem busco ser. É através dessa lei caduca, entre aspas, que você sabe que você não pode matar, nem roubar, nem se prostituir, nem adulterar. E você continua falando mal da lei, da Torá do Eterno. Então, estamos novamente naquilo que nós conhecemos de evangelho de conveniências. E isto para o mundo espiritual é terrível. Porque a conveniência vai trazer o seguinte: eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, aquilo que eu não quiser, eu não faço. Eu vou ler aquilo que Yeshua disse: larga é a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Matitiahu 7,13. Não pensem que a jornada será fácil, como continua a obra. Aqueles que descobrem a verdade sobre o autêntico do judaísmo de Yeshua, eu estou falando do judaísmo de Yeshua, tá, irmãos? Eu posso falar sobre isso sim. Por quê? Porque ele era um rabino, nós vamos ver isso na live que vem. Chamavam Yeshua de mestre, de rabi.
porque ele era um homem preparado para isso, irmãos. Nós estamos falando aqui da doutrina de Abraão, Isaac e Jacó, que depois foi chamada de judaísmo, mas de Yeshua, sendo o nosso rabino principal, o nosso Rosh, nosso líder, é aquele que morreu por nós no madeiro. Vamos entender isso, irmãos, de uma vez por todas. E trazer para o conhecimento, para a nossa compreensão, de que a figura que você crê ser o Messias, que inclusive fez milagres através dele, milagres foram feitos na tua vida, a roupagem original dele era um homem judeu, um homem membro de Israel, da tribo de Judá. Ora, por que seria tão difícil para algumas pessoas entenderem isso? Eu já respondo. Porque o sistema católico protestante nos fez crer assim. Vamos deixar isso muito claro, e eu falo isso de uma maneira muito tranquila, irmãos. Para que esse processo daqueles que querem buscar a fazer techuvá ocorra de uma maneira tranquila, não pelas minhas palavras, não pelos vídeos do Shemuel ou de qualquer outro irmão que faça trabalhos, mas de uma forma espontânea, trabalhos no YouTube ou em outras redes sociais, mas de uma forma espontânea para que o Espírito do Eterno possa falar no teu coração, como falou no meu coração, como falou no coração do Shemuel. De um lado, a teologia inventada por homens e ensinada na maioria das igrejas é bastante forte e atrai a pessoa a permanecer do jeito que ela está, ou seja, no erro. Por outro lado, a verdade revelada pelo Eterno tenta brilhar em um coração até então enganado pelos falsos mestres. Aconselho o leitor a promover longos períodos de jejum e oração, clamando ao Eterno pela revelação da verdade. O Eterno não vai desprezar um coração quebrantado e contrito. Sabe onde está marcado isso? Eu vou repetir. O Eterno não desprezará um coração quebrantado e contrito. Isso está marcado em Salmo 51, 17. Bendito e exaltado seja o nome de Adonai Elohim, o Elohim de Israel das nações, aquele ao qual nós obedecemos através da sua sagrada Torá, que nos deu seu Filho amado Yeshua HaMashiach para que estivesse aqui conosco e que vai voltar e que ele tenha de misericórdia de nós, pecadores que somos, irresponsáveis muitas das vezes, cegos, praticantes da nossa própria vontade, quando nós não poderíamos praticar a nossa própria vontade, não temos autorização para isso. Porque todo aquele que se diz seguidor de Mashiach e Yeshua deve fazer a vontade do Pai que o ordenou para que viesse neste mundo decaído, neste mundo que precisa e que vai ter uma correção gigantesca. Aguardem pela correção desse mundo, irmãos. Aguardem, tá? Porque o Eterno vai fazer grandes coisas aqui. Preparem a vida de vocês, tá, irmãos? O coronavírus é só uma fichinha, a pontinha do iceberg que está acontecendo aqui no nosso mundo a partir desse momento. Alguns dias para cá. Orem, irmãos. Santifiquem as suas vidas. Errou, peça perdão ao Eterno. Fraquejou, peça perdão novamente ao Eterno. Mas peça perdão mesmo, porque muitas pessoas estão, infelizmente, em zona de conforto. Nós não podemos ficar em zona de conforto. Já não é mais tempo de ficar em zona de conforto. Não é mais tempo de nós acharmos que nós podemos fazer qualquer coisa, de que o Eterno vai nos perdoar por aquilo que nós fazemos, porque temos o terrível engano e o hábito de achar que podemos fazer qualquer coisa, que o Eterno vai nos perdoar. A gente não precisa nem orar para isso. Né? Não precisamos nem pedir perdão. As coisas no mundo espiritual não funcionam assim, irmãos. Meus queridos, essa é a live no canal Metafisicamente. Meu nome é Moré Fábio Pires. Estou sendo convidado pelo querido irmão Shemuel Benini, neste maravilhoso canal que tanto tem contribuído para as nossas vidas. Peço que vocês orem pela vida do Shemuel, que o Eterno continue abençoando a vida dele nesse sentido, para que pessoas possam estar propensas a, através das mensagens que são colocadas aqui, a restaurarem as suas vidas. Peço humildemente também que orem pela minha vida, porque nada tem sido fácil, e para que também o Eterno possa conduzir o nosso trabalho da melhor maneira possível. Somos carentes da misericórdia do Eterno. Leiam Gálatas 5:23, por favor. Muitas pessoas precisam do fruto do Espírito: longanimidade, paz, bondade, mansidão, humildade. Tem muita gente que está se esquecendo disso. Fruto do Espírito. A partir do momento que você não der mais fruto do Espírito, tome cuidado, pare, reflita, volta lá naquilo que nós conhecemos, ouvimos no cristianismo como o primeiro amor, não é verdade? Sim, isso continua valendo.
Meu querido irmão, muito obrigado, parte 2 encerrada, e a ponte é para a próxima live, se essa vier a correr. Falaremos dos seguidores de Yeshua e de mais características das suas parábolas, dos seus milagres, e conhecer mais daquilo que, segundo a roupagem original, nos dá, conhecermos mais a mentalidade do povo judeu, a mentalidade dos seguidores de Yeshua e o propósito de Yeshua também, através da sua palavra, das suas pregações para as nossas vidas. Obrigado, querido, que o Eterno te abençoe. Amém, meu irmão Fábio, muito obrigado. É muito bom estudar aquilo que são os preceitos, né, daqueles do caminho, né? Assim eram chamados, né? Os do caminho, o caminho que Yeshua, Exatamente. né? Exatamente. Eu quero deixar um verso aqui, pessoal, para vocês. Romanos 10, verso 4, do qual ele é muito mal entendido, que diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. As pessoas, eu sempre sugiro que busquem a raiz de todas as palavras, para você ter um entendimento melhor das traduções que são oferecidas para nós, e elas podem realmente alterar o entendimento do que é colocado, né? A palavra fim, ela é a 5056 telos, né, em grego, que significa objetivo principal, propósito, fim, evento ou questão. Tá? Em outras palavras, o propósito da lei, dos preceitos, são Cristo, para a justiça e para todo aquele que crê. Ou seja, aquele que segue essas leis, o propósito disso é te levar a Cristo. E não que não existe lei, que não existe preceitos. Do contrário, meus irmãos, a gente pega a Bíblia que nós conhecemos e enfiamos numa gaveta e deixamos quieto isso. Porque ela é a lei do Eterno. Ela são preceitos do Eterno. Então, isso aqui que eu quero deixar para vocês. E agradecer muito ao irmão Fábio, agradecer a todos que estão aqui, deixar meu boa noite, meu boa tarde, meu bom dia para quem quiser, para quem estiver assistindo essa live no futuro, e agradecer muito a todos do chat. Irmão Fábio, você quer fazer uma oração para o pessoal pelo momento que a gente está vivendo? Vamos sim, meu querido, muito obrigado, vamos sim. Quero também deixar aqui os canais que os irmãos, de repente, se desejarem, podem acessar o nosso trabalho, o canal Fábio Pires, aqui no YouTube. Nós temos também um trabalho mais forte lá no Instagram, @Fábio73book, B de bola, ULK. Temos também um trabalho pelo WhatsApp, os grupos Estudos Origens Hebraicas e Estudos do Judaísmo 2. O Facebook nosso, por enquanto, está parado, né? Fizemos muita coisa no Facebook, desde 2011 até agora, fevereiro de 2020, foram 9 anos. E também deixamos o nosso e-mail, depois a gente deixa aqui no chat para os irmãos, né? Irmãos, isso é apenas para ajuda, tá? Se vocês quiserem ajuda, nós fizemos um grupo chamado Grupo Suporte Geral, está no WhatsApp, para aconselhamento, suporte físico, suporte espiritual. Nós temos lá 6 coordenadores, homens ex-militares, inclusive, mais 2 instrutores, temos 4 irmãs que atendem exclusivamente as irmãs, temos 2 psicólogas, 2 irmãos que quiserem estar conosco nesse sentido, também estão convidados, tudo para benefício dos irmãos, tá, meus irmãos? Tudo para ajudar. Esse tempo agora que nós estamos vivendo é para ajuda dos irmãos. É um tempo que nós temos para que as pessoas possam se sentir acolhidas. Tem muita gente em casa, vamos colocar assim, eu vou pôr assim, mas bem tranquilamente, pirando em casa, tá, irmãos? É verdade. Tem gente entrando em estado de aflição, está gerando crise de ansiedade, então há pessoas que precisam. Então vamos ajudar as pessoas, vamos orar por essas pessoas. Tem gente passando fome já, irmãos, sabiam disso? Então nós temos também uma parte dedicada à ajuda material, tá? Isso é fundamental para todos. Vamos então orar, agradeço o irmão Shemuel, vamos fazer aqui a oração final. Pai eterno, Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, Hakadosh Baruch Hu, eterno Criador dos céus e da terra, e em seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Pai, consola os corações, traga, Pai querido,
ao conhecimento desses irmãos pela atuação do Teu Espírito do Santo, da Tua Ruach HaKodesh, para que essas pessoas possam adquirir, Pai querido, conhecimento, mas ainda mais do conhecimento, serem tocados a mudarem as suas vidas, a fazerem uma restauração e estarem, Pai querido, verdadeiramente dentro dos Teus propósitos. Nós sabemos que não conseguimos fazer absolutamente nada se não for por Ti. Arrogantes e terríveis atitudes são aqueles que acham que fazem alguma coisa pela força de seu próprio braço. De maneira nenhuma. Se nós acordamos é porque o Senhor nos ajuda, se comemos e trabalhamos, se nós aconselhamos, se nós ficamos nas nossas casas, se andamos, estamos livres de doenças, é porque o Senhor assim o permite. Pai, proteja esses irmãos que estão nos assistindo nesse teatro também, independente de quem seja de qualquer fé, de qualquer religião, Pai querido, em qualquer circunstância, meu Pai, seja rico ou pobre, seja homem, mulher, seja adolescente, seja idoso, de qualquer maneira, meu Pai querido, em qualquer situação que eles se encontrem, Pai, que sejam abençoados e que possam, Pai, verdadeiramente, Hakadosh Baruch, serem tocados pelo Teu poder, Pai, da mesma forma que tocasses a mim, tocasse o irmão Shemuel no passado recente, inclusive, para que estivéssemos aqui hoje falando da Tua palavra. Livra-nos do homem mau e da mulher má. Livra-nos de toda a seta maligna e lança do inferno no mundo espiritual contra as nossas vidas. Proteja a nossa saúde, Pai. Te pedimos. Guarda-nos, Pai, por favor, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe as pessoas que estão sofrendo hoje, aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de hospitais. Abençoa, Pai querido, aqueles que estão perdendo seus parentes queridos. Consola essas vidas, consola esses corações. Abençoe os países desse mundo, Pai, por favor. Principalmente aqueles que estão passando por as crises mais agudas do caso dessa pandemia do coronavírus. Proteja as nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Amém. Quero deixar uma leitura aqui antes de terminar, agradecer mais uma vez a todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Deus, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Te agradeço muito, meu Pai, por esse salmo, pelo momento que eu tive aqui com meu irmão Fábio, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Amém.